nossa aula, tá? Já está gravando. Então, nós vamos iniciar já em mais um minutinho, a gente já inicia. Opa, aí. Bom, pessoal, conforme os colegas aí forem chegando, a gente vai acrescentando aqui ao grupo, tá? Mas eu já vou iniciar, então, a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer probleminha aí no áudio ou na imagem, vão avisando aqui no bate-papo para mim, por gentileza, ou o líder manda aqui no WhatsApp, que eu vou acompanhando também, tá? Mas acho que hoje vai dar tudo certo. Pessoal, hoje a minha programação aqui, o nosso roteiro é o seguinte. Eu quero finalizar com vocês o tema dos mandatos, né? Na aula passada ficou faltando um restinho só da matéria para a gente falar. Então, agora nesse início de aula nós vamos finalizar esse conteúdo. Na sequência, eu quero explicar para vocês como será a realização do trabalho que nós vamos precisar fazer para compor a nota de vocês, tá? Não vou explicar agora, daqui a pouco eu explico como tudo isso vai funcionar. E também, aí depois que eu explicar bem como é o trabalho, aí nós vamos começar uma matéria nova, né? É o nosso último tema de contratos e hoje nós vamos falar sobre doação. É um contrato que eu gosto muito, que eu espero que vocês percebam o quanto ele é importante e o quanto ele é interessante de ser estudado, porque ele pode ser estudado para muitas vertentes, né? Inclusive, eu faço algumas sugestões de trabalho de conclusão de curso, que você consegue integrar muitos conteúdos, o direito civil, o direito penal, o direito constitucional, todos, e leis esparsas, né, quando você fala de doação. É um contrato bem complexo, muito embora que a gente só vá se referir ao aspecto civil, né, e aí na parte civil ele não é tão complicado, é bem fácil da gente entender, tem alguns detalhezinhos importantes, mas é bem tranquilo o entendimento, tá? Mas ele se conecta com muitos outros ramos do direito e por isso eu acho ele tão interessante, tá? Então é importante para que vocês possam estudar. Mas enfim, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso e vocês vão entender sobre o que eu estou falando, tá? Tudo bem aí para vocês com o som? Estão me ouvindo bem? Boa noite para todos que estão chegando agora. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Só gostaria de vê-los, seria melhor, né? Se vocês estivessem aí mostrando a cara e conversando aqui comigo, né? A gente sente muita falta de vocês, de conversar, de trocar uma ideia. As nossas aulas eu gosto mais, que acaba ficando mais animado quando vocês participam, né? Então, eu gostaria muito de poder contar com a participação de vocês. Mas, enfim, eu entendo aí, se vocês não quiserem aparecer, né, querem ficar escondidinho, eu imagino que muitos já devem estar embaixo da cama, um cobertorzinho, né? Então, eu entendo vocês, tá? Quando eu dou umas paradinhas aqui, é porque eu estou admitindo aqui os alunos que estão entrando, tá, gente? Ótimo. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos, vão pegando o Código Civil para a gente começar a nossa aula, tá? Ótimo, a gente já tem 5 minutinhos, acho que já dá para a gente começar, né? Pessoal, é o seguinte, então vamos finalizar aquele contrato, aquela parte do contrato de mandato que ficou faltando na aula passada, tá? Eu nem vou pôr o slide aqui para vocês, porque era só um item que faltava para a gente estudar, que era a parte
das obrigações do mandante, tá? Deixa eu achar aqui o artigo e eu já passo aqui para vocês. Olha, quem estiver com a legislação civil, com o Código Civil, pega lá no artigo 675, tá? Então, nosso objetivo aqui é dar uma olhada do artigo 675 ao 681. Eu lembro a vocês que na aula passada a gente já estudou os elementos principais, as obrigações do mandatário, né? Mas é claro que não dá para a gente ler todos os artigos juntos, né? Então seria importante que vocês fizessem essa leitura durante a semana, durante os horários de estudo de vocês. E aí na nossa próxima aula, ou na aula que vocês tiverem conseguido acompanhar esse conteúdo, que vocês façam as perguntas, tira dúvidas sobre esse conteúdo, se tiver, tudo bem? Então, eu peço a vocês que façam a leitura de todos os artigos, os que nós estudamos juntos aqui durante a aula, mas também e principalmente aqueles que não foram possíveis a gente ler juntos, tá? Vocês sabem que as provas, não só as minhas, né, mas também as provas aí da vida que vocês vão encontrar, as provas do exame de ordem ou concurso, são provas que, na grande maioria das vezes, tem muitos exercícios com a letra da lei. Por isso eu insisto tanto que vocês façam a leitura do Código Civil, tá? Daquilo que não foi possível estudar dentro de sala de aula, né? Então, nós vamos começar falando das obrigações do mandante. Primeiro, então, eu preciso que vocês recordem o que é o mandato, né? E alguém gostaria aqui de se manifestar um pouquinho, dizer o que é que se lembra, né? O que é que lembra da aula passada, quando a gente tratou sobre o mandato? Se você consegue lembrar um pouquinho do conceito, vocês querem me ajudar aqui na aula hoje? Eu preferiria que vocês dissessem, né? Não. Ó, o Caio já tá mandando lá no bate-papo. Contrato por meio do qual o mandante outorga poderes a outro. Muito bem, Caio. Exatamente isso. Essa é a essência, né? O mandante, então, alguém, uma pessoa, outorga poderes a outra. Essa outra pessoa é chamada de mandatário, né? E esses poderes são para que aquela pessoa, o mandatário, represente esse mandante nos atos da vida civil, né? E aí vocês devem se lembrar que eu falei para vocês que aí, por conta do contrato de mandato, surge o Instituto da Representação e surge também aquele instrumento para que a gente efetive este mandato, que é a procuração, né? Inclusive, eu quero ressaltar aqui que eu tinha sugerido, e inclusive ia passar para vocês, mas não deu tempo. Tem um videozinho bem curtinho da AGU. A AGU, eles fazem aquele projeto lá, a AGU Explica, né? E tem um videozinho que é bem bacana da AGU que fala o que é procuração. Então, procurem aí na minha aula, tem lá o link, mas se vocês digitarem na internet AGU Explica Procuração, vocês já vão achar o vídeo. Então, assistam. É bem interessante, muito curtinho, acho que deve ser uns 3 minutinhos, mas ele ajuda, né, na fixação daquele conteúdo para vocês e trata exatamente daqueles pontos importantes que vocês precisam memorizar, tá? Mas, enfim, eu vinha dizendo, né, o contrato de mandato, ele envolve o Instituto da Representação, envolve o instrumento jurídico para viabilizar esse mandato, que é a procuração. Então, nós tratamos disso nas aulas passadas. Deixa eu acrescentar uns colegas aqui. Então, esse é o conceito inicial que você tem que se lembrar. Esse conceito aí que o Caio citou. Contrato por meio do qual o mandante outorga poderes a alguém. Se há essa transferência de poderes,
a gente viu também na aula passada que essa transferência de poderes poderia se dar de maneira gratuita, há uma presunção da lei, e há também aquela possibilidade da transmissão de poderes onerosa, quando o mandatário pratica aquilo por um ofício, né? É a profissão dele. Então, vai ser onerosamente que ele vai assumir aquela obrigação. Nessas condições, ou seja, com relação a essas obrigações assumidas pelas partes, a gente viu na aula passada que esse mandatário, ele deve alguns atos, ele fica obrigado a realizar alguns atos para o mandante. Da mesma maneira, o mandante se obriga com o mandatário. Então, o nosso objeto de observação nesse início da nossa aula é exatamente quais são as obrigações que o mandante assume em relação ao mandatário, né? O que é que o mandante deve fazer naquele contrato para que ele cumpra exatamente o negócio jurídico que foi pactuado no contrato de mandato. Então, é isso que nós vamos ver a partir de agora. O 675, ele nos diz assim: o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário. Então, essa é a primeira obrigação do mandante: satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário. Se o mandatário é aquela pessoa que foi incumbida de representar o mandante, todas as obrigações assumidas por aquele mandatário que estiverem sob o poder, sob a guarda, sob a orientação daquele mandante, devem ser executadas como pactuado pelo mandatário. E essas obrigações também do próprio mandante, né? Eu costumo dar de exemplo a seguinte situação: imagina que o mandante confere poderes para o mandatário para que ele... Opa, deixa eu admitir aqui todo mundo. Para que o mandatário assine um contrato de compra e venda em nome do mandante, de um bem que é do mandante, né? Vamos imaginar que este contrato seja de uma casa. E quando esse mandatário assina este contrato, ele assina uma cláusula estabelecendo que a entrega do bem vai se dar dentro daqui 30 dias, tá? E quem está na posse do bem é o mandante. O mandatário assumiu essa obrigação, mas o mandante é que de fato tem que sair da casa. Esse sair da casa se inclui entre as obrigações do mandante. Veja novamente o 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido. É claro que dentro dos limites que o próprio mandante estabelece, né? E adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele quando o mandatário lhe pedir. Então, uma outra obrigação do mandante é adiantar qualquer tipo de despesa necessária para que o mandato cumpra a obrigação assumida. Então, vejam que o legislador diz adiantar a despesa, né? Não é o mandatário ir efetuar gastos e depois ser reembolsado. Também há essa possibilidade, mas o privilégio da lei é para que o mandante adiante esse valor, ou seja, que ele pague antecipadamente essas despesas que o mandatário pode vir a ter, né? Ele já preveja essas despesas, tá? Então, aqui nesse artigo, a gente já tem duas obrigações desse mandante, né? O 676 nos diz assim: é obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato. Então, a primeira coisa, né? Além do 675, o 676 nos traz uma outra obrigação. É óbvio que naqueles contratos de mandato, nos quais há uma dupla obrigação, tanto do mandante quanto do mandatário,
é óbvio que, sendo esse contrato oneroso, o mandante tem a obrigação de remunerar esse mandatário, né? Então, uma das primeiras obrigações é remunerar essa prestação ajustada entre as partes. E, além disso, o que o 676 nos traz? Ele tem também que remunerar as despesas da execução do mandato. Então, imagine que o mandatário teve que ir viajar para assinar esse documento lá em São Paulo. Essa despesa deve ser remunerada pelo mandante, tanto antecipadamente quanto possíveis despesas realizadas pelo mandatário e que podem ser reembolsadas depois, tá? Aí no finalzinho do artigo diz assim: ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Então, se o mandatário agiu com toda a diligência necessária, mas mesmo assim, fazendo tudo o que lhe foi mandado pelo mandante, ele não conseguiu atingir o efeito daquele negócio jurídico que ele esperava. Vamos imaginar que era para assinar um contrato de compra e venda. Chegou lá, a pessoa desistiu, não deu para assinar. Mesmo assim, ele deve receber a remuneração que lhe é cabível e o reembolso de despesas, tá? A não ser que ele tenha agido com culpa, que ele tenha dado causa para que os efeitos daquele negócio jurídico não tenham sido atingidos, aí que a gente pode pensar na não possibilidade de reembolso. Salvo qualquer situação contrária, deve reembolsá-lo, certo? O 677 diz assim: as somas adiantadas pelo mandatário, veja, não pelo mandante, pelo mandatário. Vamos imaginar que o mandatário teve alguma despesa não prevista e ele teve que desembolsar ali qualquer valor, né? Então, essas somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Então, um direito que o mandatário tem é de receber esse valor que ele despendeu com a execução do mandato acrescido de juros, tá? E o 678 nos diz: é igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato. Por óbvio isso, né, pessoal? Sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Quando há esse excesso de poderes, ou seja, quando o mandatário age para além dos limites do mandato que ele recebeu, aí neste caso, esse terceiro ou qualquer pessoa que tenha sofrido prejuízo pode buscar essa reparação do mandatário, não do mandante, tá? Mas a gente está estudando aqui a obrigação do mandante, né? Então, sendo dentro dos limites que foram estabelecidos no mandato, esse dever é do mandante. E vejam que quando eu falo... Oi, Joairton. A Mari não está conseguindo ter acesso à aula? Como assim? Ela não me ouve? Será? Não me vê? Me explica aí melhor o que está acontecendo com ela. Será que mais alguém está com algum problema para visualizar a aula? Me explica aí melhor, tá, Gerton? Depois que você conseguir, às vezes pede para ela te explicar o que está acontecendo, tá? Bom, o que eu estava falando? Ah, sim. Então, quando eu falo dos limites do mandato, na aula passada eu disse a vocês que o mandante confere poderes, né, para o mandatário. Ele pode conferir poderes específicos, então dizer, por exemplo, olha, mandatário, você está autorizado a ir assinar um contrato específico lá no Mato Grosso no dia X, né? Inclusive pode conferir um prazo para que ele cumpra aquela obrigação. Ou ele pode conferir poderes mais amplos, tá? Então, quando o legislador nos diz, faz essas observações, vocês vejam que na maioria dos artigos ele faz alguma observação, né? Dentro dos limites do mandato, ou seja, dentro
daquilo que o mandato, dentro da quantidade de poderes que o próprio mandato estabeleceu no ato da obrigação assumida, no ato da concordância das partes, tá? Deixa eu ver o que o Caio colocou aqui. No caso do advogado agir com culpa, o cliente pode se usar deste artigo na hora de pagar os honorários? Exemplo, perca de prazo. De qual artigo específico você está falando, Caio? Será que era o 676? É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato. É obrigado o mandante. Ó, aqui no 676 a gente está falando da obrigação do mandante, né, a pagar ao mandatário. Então, o mandatário, no exemplo que você está dando, seria o advogado. Parte final, deixa eu ver aqui. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tenha o mandatário culpa. Exatamente. Se o mandatário tiver culpa, você não vai usar necessariamente este artigo. Você vai ver que o artigo que a gente viu na aula, olha lá, do 667 até o 674, ele fala das obrigações do mandatário. E lá você vai ver que tem artigos que dizem que o mandatário é obrigado a ressarcir, sim, o mandante, quando ele ou extrapola os limites da obrigação ou age com culpa, tá? Então, a fundamentação, se o que você está buscando é a fundamentação jurídica, você vai encontrar ela nesses artigos que eu citei para você, tá? Antes do 675. O 675, ele se refere a uma obrigação do mandante para com o mandatário, ou seja, quem tem que cumprir aquela obrigação é o mandante. Os anteriores falam da obrigação do mandatário para com o mandante. Mas, se a sua pergunta não for o fundamento jurídico, for só de maneira geral, se o advogado pode ser responsabilizado por perder um prazo, por exemplo, sim, o advogado pode ser responsabilizado sim, sabe? Vocês já ouviram dizer que a paranoia do advogado é prazo, né? Já vão se acostumando com isso, porque a gente não pode perder prazo. Claro que existem outras paranoias, né? Existem outras preocupações que a gente tem, porque de fato a gente tem uma responsabilidade com o cliente. Mas o prazo é aquela coisa assim muito evidente, você causa um prejuízo para a parte, né? Se você perder um prazo de um recurso. Então isso assim é incontroverso, né? O advogado perder um prazo é de fato uma prova que ele faz de que ele agiu mal, né? Não tem como justificar a perda de um prazo, tá? Então, esse advogado pode, a depender da extensão do dano gerado para aquele cliente, ele pode ter que indenizar a parte? Pode, tá? Não se esqueçam que quando a gente trata do mandato do advogado, a gente tem regras específicas lá no Código de Processo Civil, tá? Então, aqui eu estou tratando mais daquele contrato civil, aquele que a gente faz para os atos da vida civil, que não envolvem necessariamente a obrigação entre advogado e cliente, porque entre advogado e cliente a gente ainda tem outras regras da lei, lá do CPC, por exemplo, que são aplicáveis, tá? Mas poderia encaixar aqui nessa regra geral do Código Civil? Sim, poderia encaixar sim, tá? Bom, vamos lá. Joilton, será que a Mari conseguiu? Será que ela conseguiu entrar na sala aqui? Eu não estou vendo o nome dela. Me avisa aí se ela está tendo problemas ainda, tá? Vamos lá. Eu parei no 678, será? Acho que foi, né?
É igualmente obrigado o mandante a ressarcir o mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resulte de culpa sua ou de excesso de poderes. Acho que eu já havia falado, né? Um problema de senha, Gerton, ela tá com o link, né? Que eu enviei. Eu não sei o que pode ser, porque era para entrar. Ah, ok. Por esse link era para entrar, tá? Eu acho que não tem um limite de alunos na sala, tá? Vamos deixar ela tentar novamente. De qualquer forma, se ela não conseguir, por gentileza, avise ela que a aula vai ficar gravada, tá? Então, eu já vou passar para o YouTube, ela pode assistir amanhã, tá bom? Isso, você está falando aqui que pode ser o e-mail, né? Eu não entendo nada, viu? Mas eu imagino que pode ser sim, porque acho que todo mundo está entrando, não está tendo dificuldade, né? Deve ser alguma incompatibilidade lá. Mas de qualquer maneira, avisa ela que a aula fica gravada, então ela não perde, tá? Dá para ela assistir ainda num outro horário, tá bom? Acompanhem lá se vocês estiverem com o Código Civil 679. Deixa eu só acompanhar meu horário aqui. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, veja que eu estava falando, né? De não exceder os limites do mandato. Isso aqui é muito importante, né? Esse exceder os limites do mandato, esses limites devem estar bem definidos no contrato que a parte estabelece, tá? Pessoal, veio um aviso aqui de que a reunião vai ser finalizada daqui a pouco. Eu vou seguir mais uns minutinhos, daqui a pouco eu encerro e a gente já migra para o outro link, tá certo? Então, a hora que eu desligar aqui o que cair, vocês já vão para o outro link, tá? Então, eu estava dizendo, esses limites devem ser bem estabelecidos. Essa é a parte mais importante quando você vai fazer uma procuração ou quando você vai estabelecer isso no contrato de mandato, tá? Quais são os limites? Quais são os poderes que você está dando? Por quanto tempo? Para fazer o quê? Isso tem que ficar bem definido neste contrato, tá? Então, ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou. Mesmo assim, o mandante continua obrigado, mas terá contra este ação pelas perdas e danos, tá? Então, se esse mandatário vier a causar qualquer dano para o mandante, aí ele tem essa possibilidade de pedir essa indenização pelos danos sofridos, tá? O 680 também é bem tranquilo, diz assim, ó, se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para negócio comum, cada um ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato. Gente, eu sempre destaco no Código Civil aquela letrinha da lei que fala da obrigação solidária, né? Vocês lembram, devem se lembrar das aulas que vocês já tiveram aí em Civil 1, Civil 2, que devem ter falado para vocês sobre a obrigação solidária, né? Com certeza falaram. E essa obrigação solidária, ela nunca é presumida, nunca é presumida. Vocês sabem disso, que eu acho que eu revisei nas nossas primeiras aulas e eu lembro que vocês repetiram isso. Ela só pode vir da força de um contrato, ou seja, do acordo entre as partes e da determinação legal. Então, vocês vejam, então eu vou sempre destacando, quando eu vejo um artigo do Código Civil que traz essa solidariedade, eu sempre destaco, né? Então, aqui vejam, no 680 a gente tem mais um caso de determinação de solidariedade, certo? Minha aula aqui, acho que vai dar ainda mais 3 minutinhos, vou ver se eu consigo falar do 681, que é o último artigo.
681 diz assim: o mandatário tem sobre a coisa de que tem a posse em virtude do mandato direito de retenção até se reembolsar no desempenho do encargo que despendeu. Gente, esse direito de retenção também ele é bem restrito, tá? Bem restrito. Quando vocês estudaram também benfeitorias, vocês devem se lembrar que a depender do tipo de benfeitoria que você faz no imóvel, né? Então existem 3 tipos: benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. A depender do tipo de benfeitoria que você faz, quando você é possuidor da coisa, você pode buscar do proprietário, estava escuro, né? Você pode buscar do proprietário o reembolso dessa benfeitoria que você realizou no bem, certo? E se a sua benfeitoria, por exemplo, for uma benfeitoria necessária, se aquele proprietário não concordar em te reembolsar, você pode reter a coisa. Esse é o direito de retenção. Reter a coisa, ou seja, não entregá-la. Quando você tem uma coisa sob sua posse, vai chegar o momento que você vai ter que devolver a coisa, né? Então você pode reter, ou seja, não devolver, não entregar até, e aí esse prazo não é ad infinito, né? Eu não vou explicar aqui toda a retenção para vocês, mas só para que vocês se recordem. Você pode reter por um determinado prazo, reter a coisa até que aquele proprietário, ou enfim, o dono da coisa lá, que ele te reembolse aquele valor despendido com essa benfeitoria. Então, esse direito de retenção ele é bem restrito, também não é presumível, né? A lei tem que estabelecer. E aqui no 681 a gente tem uma possibilidade, mais uma possibilidade de retenção, né? Então, o mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato. Então, imagine que o mandante deixou algum bem, deixou algum valor sob a posse, sob o cuidado daquele mandatário, tá? Esse mandatário ele tem direito de retenção daquela coisa, daquele bem, daquele valor, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Então, imagine que para aquele mandatário realizar o ato conferido, né, pelo mandante, outorgado pelo mandante, ele tenha despendido algum valor. Ele tem, e se o mandante não reembolsá-lo, ele tem direito de reter aquela coisa que está sob a posse dele, até que o mandante reembolse o valor que ele despendeu com a realização do negócio jurídico, certo? Pessoal, deu tempo, tá faltando aqui 2 minutinhos, já vai encerrar. Então, finalizamos essa parte do mandato. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me enviem aqui, ou abre o som e fala comigo, eu quero falar com vocês. Ou então envia aqui no nosso bate-papo, tá? Porque aí nós encerramos aqui o mandato e no próximo link aí da aula eu vou explicar para vocês, pessoal, sobre o trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, um trabalho avaliativo, tá? Um trabalho de avaliação de pesquisa aí de vocês. Então, quem não estiver na aula, chamem os colegas, eu gostaria que todos vocês ouvissem aqui a explicação do trabalho, para que não fique dúvidas, vai ser um trabalho simples, mas é importante que vocês escutem a explicação, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo e no próximo eu volto falando desse trabalho. Chamem os coleguinhas aqui para todo mundo vir ouvir, tá bom? Um abraço, até mais e já clica lá no próximo link, tá?